Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar o conteúdo do terceiro bimestre já. Olha como passa rápido, né? A gente, um dia desses, começou o conteúdo do primeiro bimestre, primeiro dia de aula e tal, e a gente já está iniciando o terceiro bimestre, então, para vocês verem que realmente passa muito rápido. Mas é, estamos iniciando uma nova etapa, então que vocês possam dar o melhor de vocês nesse novo começo, certo? A gente já fez muita coisa desde que a pandemia começou, né? A gente já terminou um bimestre, começou outro, terminou outro, já está começando outro, e passa muito rápido mesmo. Então, o terceiro bimestre passa assim, para chegar no quarto bimestre é um pulo, e o quarto bimestre é o mais rápido de todos, quando pensa que não acabou o ano. Então, assim, deem o melhor de vocês. Eu sei que não é fácil estar em casa, que muitas dificuldades, às vezes até falta de coragem mesmo de desistir. A gente se sente desestimulado, é normal, mas deem o melhor de vocês, tá bom? Porque a gente está encaminhando aí para uma reta final de ano. A gente não tem previsão de volta às aulas ainda, mas que vocês possam dar o melhor de vocês, porque vocês são muito capazes e eu sei que vocês conseguem alcançar grandes coisas, certo? Então vamos lá. Vou começar aqui com material, né? Vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, essa primeira aula do terceiro bimestre, ela vai ser uma retomada de um conteúdo que a gente já viu lá no começo do ano, que foi um pouquinho sobre os reading strategies. O livro traz, logo nesse começo dessa unidade, um pouquinho de leitura, então eu achei interessante relembrar um pouco das estratégias de leituras que a gente viu no começo do ano. Tanto para refrescar a memória de vocês, mas também para ajudar vocês a cada dia melhorarem e aplicarem de uma forma mais clara na cabeça de vocês essas estruturas, essas estratégias. Então vamos lá. O que são reading strategies? Reading strategies são o que podemos chamar de estratégias ou técnicas que nos auxiliam na leitura de textos em uma língua estrangeira. Então, assim, seja qual for, pode ser inglês, espanhol, alemão, mandarim, mas você tem, elas vão servir do mesmo jeito. Então, as técnicas são fundamentais quando precisamos ler um texto, porém não temos um vocabulário extenso ou um conhecimento gramatical limitado. Então, assim, quando a gente não sabe muita coisa da língua, essas estratégias são fundamentais. É muito importante também a gente conhecer o objetivo da leitura, porque assim, você lê para prazer, né, para passar o tempo, porque você gosta de ler um livro, tal, uma revista, é uma coisa. Agora você lê porque você está precisando fazer um resumo, porque você precisa responder uma prova, você precisa enviar um trabalho, aí já é outro objetivo, né? Então, hoje a gente vai ver as duas, skimming e scanning. Skimming. Essa prática consiste em observarmos o texto e apenas para detectar o assunto geral, sem nos preocuparmos com os detalhes. Então, ali, o objetivo dessa técnica é quando você só quer saber o tema central do texto. Para que serve, ok? Por isso, devemos estar atentos para a disposição do texto, compreender os parágrafos introdutórios e conclusivos, além de observar os elementos não verbais com imagens, gráficos, tabelas, etc. Então, nessa técnica de leitura, nessa estratégia, vocês vão prestar atenção em tudo que é texto e tudo que não é texto também. Como os parágrafos estão divididos, porque pode dizer muito sobre o gênero, sobre a função daquele texto. Gráfico, tabela, imagem, legenda, tudo auxilia vocês. Nessa estratégia, a gente busca detectar o sentido geral do texto por meio de dicas, como cognatos, falsos cognatos, palavras conhecidas, termos destacados. Vamos lá, vamos ver o que é isso um por um. Cognatos são aquelas palavras que têm a escrita parecida com o português, certo? A escrita dela é parecida com a do português. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Deixa eu só pegar o negócio de texto. Vou dar um exemplo aqui de uma palavra. Chocolate. Chocolate é chocolate. Outra. President. President é presidente. Certo? Então, essas são palavras cognatas. Palavras em que a escrita delas é parecida com a do português e que elas significam exatamente aquilo. Agora, falsos cognatos. Falsos cognatos, vamos mudar de cor. Falsos cognatos são aqueles que a escrita parece, é aquele famoso parece, mas não é. Pegadinha no malandro, né? Então, vou dar um exemplo aqui muito clássico. Push. Vocês já viram, com certeza, eu já dei esse exemplo em sala, mas vocês já viram aquelas lá na loja, na porta da loja. Push. Aí você fica,
puxando a porta e nada da porta vir. Porque push significa empurrar. Eita, botei dois U's em vez de dois R. Vixe, Maria. Empurrar, agora sim. Certo? Então, esse é um exemplo de falso cognato. E palavras conhecidas são aquelas palavras que vocês já sabem o significado. São aquelas palavras que vocês já viram em algum lugar, já estudaram, sabem na cabeça de vocês. Por exemplo, love. Love, vocês sabem que é amor. Pronto, acabou. English. English, vocês sabem que é inglês, certo? E muitas outras. Os termos destacados, eles geralmente vêm, às vezes, em textos de questão, de Enem ou de concurso, ou às vezes no próprio jornal, você pega um texto lá e tem alguma coisa, uma informação que está destacada, porque eles querem dar uma ênfase, então é importante você prestar atenção naquilo. Se você não consegue entender, você vai tentar entender de alguma forma o que é aquilo que está destacado significa, porque pode te ajudar muito a desvendar aí qual é o tema central do texto. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima técnica, né? Espera aí. Agora foi. Scanning. Essa técnica consiste em correr os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada. Exemplos, um dicionário e um índice. Você pega um dicionário para ler? Ah, não tem nada para fazer, vou aqui pegar um dicionário. Não, ninguém faz isso. Um índice também de um livro. Mesma coisa, você vai com um objetivo específico. Opa, passei demais. Você vai com um objetivo específico, certo? Então, você vai ali direcionado para quê? Uma pesquisa direcionada, certo? Então, esse é o principal objetivo dessa técnica. Você pega aqui um texto, digamos, aqui, minha agenda. Uma agenda minha cheia de coisas anotadas. Aí você pega aqui, ó, e faz assim, ó, com os seus olhos, só olhando o que tem ali que pode te ajudar a entender. Para essa leitura ser eficaz, para ajudar vocês da melhor forma, é importante a gente seguir um passo a passo. A gente vai ver esse passo a passo aqui. Então, primeira coisa, ler primeiramente a questão, identificar a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo. Então, isso aqui é específico, por exemplo, para uma prova, para um trabalho, para um concurso, para algo do tipo. Ler primeiramente a questão e identificar a palavra-chave da pergunta. Então, sempre tem, nunca, principalmente em questões de interpretação textual, nunca leia o texto primeiro. Leia a primeira questão. Leia primeiro a questão para saber o que ela está pedindo. Porque às vezes você vai perder tanto tempo tentando entender uma coisa que não é interessante. Você perde muito tempo, principalmente uma prova, né? Que prova, o importante é você, quanto mais tempo você consegue ganhar, melhor para você, né? Então, assim, nunca leiam o texto primeiro. Vão sempre para a questão primeiro, depois você vai para o texto, você já vai ter. Aí, às vezes, na própria questão, ela já dá uma dica sobre o que está falando no texto, o que você tem que procurar, então, facilita. Número 2. Procurar o significado desta palavra, caso a questão esteja em português e for permitido o uso de dicionário. Então, sempre vai ter uma palavra-chave ali no texto, sempre na questão. Sempre. E aí, se você souber o que essa palavra significa, se você conseguir entender, isso vai te ajudar muito. Número 3. Localizar no texto a palavra-chave da questão, passando rapidamente os olhos. Então, você vai lá, viu aquela palavra-chave no enunciado da questão? Você vai procurar aquela palavra no texto. Ó, você vai lá, achei. Pronto. Resolvido. Já ajudou. Número 4. Ler somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave, pois na maioria das vezes a resposta está nele. Possa ser que isso aqui aconteça? Sim, realmente, na maioria das vezes isso acontece, mas às vezes não. Então, assim, é um tiro no escuro? Às vezes. Porque essas técnicas, elas não são assim para você seguir todas as vezes, sempre, 100%. Mas elas são formas de te ajudar, certo? Você não vai só conseguir responder a sua vida inteira alguma questão, uma prova, um trabalho, alguma coisa só com isso. Mas você vai evoluindo através dessas técnicas, certo? Então, vou deixar para vocês praticarem aí a página 45 e 46 do livro. Na página 45 é um texto, tá? Sobre Peter Pan, certo? Uma história bem conhecida de todo mundo. E na 46, a gente tem 6 perguntas. Eu não vou explicar o que as perguntas significam, porque aí para vocês botarem tudo em prática, tá? Tentar entender a pergunta, tentar entender a resposta, o texto.
Mas se você tiver alguma dúvida, dizer, professora, eu não consegui, me ajuda e tal, você mandou uma mensagem para mim que eu dou uma força aí. Mas não deixem de tentar fazer, tá? Se você não entender, realmente pesquisar ou mandar uma mensagem para mim que eu ajudo, tá bom? Não deixem de fazer porque, eu li, tá em inglês, não consegui. Não, tentem, certo? Isso vai ajudar muito vocês. Na intervenção eu vou corrigir. Ok, bye bye. See you next class.